A nossa convidada do dia? Vamos lá, vamos chamar a Simone Pacianotto, né, que é economista-chefe aí da Reg Investimentos. Olá, uma ótima tarde, tudo bem? Olá, uma ótima tarde a todos, como vocês estão? Tudo bem. Tudo certo. Vamos começar falando sobre essa questão aí da presidente do Banco Central Europeu, né, a Christine Lagarde, aí, que participou hoje aí de um fórum que disse que o plano do Banco Central Europeu aí de elevar juros depende de dados econômicos, e eu queria que você fizesse então uma análise sobre as falas de Lagarde hoje. Então, o que ela pontuou é o que os membros do Banco Central Europeu já estão sinalizando, que efetivamente vai depender do comportamento de inflação e da retomada da atividade, mas os números de inflação eles vêm vindo muito pressionados por conta do petróleo e do gás europeu, com perspectivas nada benignas para o curto e médio prazo aqui na Europa. A atividade econômica tem sido um ponto positivo, efetivamente, né? A atividade tem sido retomada de forma bastante positiva, superando as expectativas e as projeções dos economistas. Então, eles esperam efetivamente alguns dados a mais sobre a atividade econômica, principalmente no setor industrial, né, e agricultura, para definir qual vai ser o passo para aumento dos juros na Europa. Porém, os juros europeus vão sim serem reajustados aí nas próximas reuniões. Simone, a Comissão Europeia está preparando ali um plano comum de emergência para tentar reduzir a procura de energia, que será apresentado ali aos líderes da União Europeia. A gente vê essa necessidade de se usar novamente combustíveis fósseis ali. Queria entender o que isso pode afetar na economia, essa volta aí de utilizar esses combustíveis fósseis e também esse plano de emergência. Afeta na inflação ainda mais, pressiona ainda mais a inflação? Então, o que a gente tem aqui é um cenário de curto e médio prazo bastante crítico, porque a dependência da Europa para o gás russo é muito grande. São que a Europa não aprendeu com a crise do petróleo na década de 70, ela continua ainda extremamente um único fornecedor. Além do gás ser importante aqui para o aquecimento das casas, e não tem outra alternativa no curto prazo, gente, não tem outra alternativa. Eles estão discutindo aí para reduzir a demanda. Eles estão discutindo como que eles podem fazer para reduzir a demanda, tá? Mas no curtíssimo prazo não temos alternativas, efetivamente, mudar de um dia para o outro a matriz energética. O gás vem por meio de tubulação. Não se constrói de uma hora para outra tubulação vindo do Senegal ou vindo de qualquer outro lugar, tá? A dependência a Europa está refém do gás russo, tá? Assim como também a Rússia é refém desse recurso. Por dia, em torno de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de euros que vão da Europa para os cofres públicos da Rússia, que financia a guerra. Então, assim, é um toma lá da cá. A crise que a gente está esperando para o inverno, agora começando em setembro, outubro, de demanda desse gás, que vem basicamente do gás russo, vai ser muito grave. Dificilmente a Rússia vai fechar todas as torneiras, porque ela precisa desse dinheiro, principalmente agora, mas ela vai fazer uma pressão por preço, por oferta, restrição de oferta. O consumidor europeu vai ter que pagar isso mais caro, vai ainda pressionar ainda mais a inflação, tá? No curtíssimo prazo não tem saída, não tem o que se repensar. O que eles estão discutindo são formas de restringir a demanda. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui em Luxemburgo, este mês já as famílias de renda mais baixa já vão começar a receber um auxílio
para pagar a conta de luz de 85, 90 euros todo mês. Então, eles já estão tentando minimizar os impactos, mas eles são inquestionáveis, vai acontecer. E mais do que isso, o gás da Rússia ele é utilizado na produção de fertilizantes. Tá? Eles utilizam o nitrogênio do gás para a produção de fertilizantes, o que está encarecendo bastante a produção agrícola aqui, né? Aqui no mundo, né? Diga-se de passagem. E é por isso que a gente está vendo essa pressão de preços nos alimentos no mundo todo, e é muito difícil você restringir a demanda por alimentos. Então, é algo que vai ser pressionado. Então, assim, no curto e médio prazo, Europa está ainda bastante pressionada por conta da dependência do gás russo. Estados Unidos já é mais independente, ele aprendeu melhor com a crise do petróleo na década de 70, ele reduziu a sua participação vamos dizer, desafetos geopolíticos, ele diminuiu a participação da Rússia, né, na sua matriz energética. Ele tem hoje um grande trunfo, que é o gás do xisto, né? E mais do que isso, os Estados Unidos tem também um grande trunfo, que é a aliança com a Arábia Saudita, né? Então, é isso. O cenário para a Europa, no que diz respeito à inflação, é ruim, pressão de preços. No que diz respeito à atividade, a recuperação está sendo positiva, o mercado de trabalho está reagindo muito bem, né? E no curtíssimo prazo, aí, vamos ver o que vai ser possível negociar com a Rússia para a gente minimizar os efeitos que vão respingar efetivamente em todo o mundo. Boa tarde, Simone. De alguma maneira, essa inflação mais elevada na Europa, esse encarecimento de custos de produção, de commodities, aliado a uma alta inevitável dos juros, pode esfriar de maneira significativa a atividade econômica, e aí a Europa entrar também num estágio de estagflação. Qual que é o risco disso acontecer, assim, em termos probabilísticos? Tá. Para o meu cenário aqui, a gente tem 2022 ainda uma recuperação de atividade bastante benigna, 2023 com um risco de 75% de ter estagflação. A depender do que vai acontecer com a guerra da Ucrânia e Rússia. Já está praticamente precificado que vai se estender por alguns anos, tá? É um tipo de guerra que não vai acabar de um dia para o outro. O cabo de força ali entre Rússia e Europa é isso que está sendo testado, né? E a gente vai ter que conviver ali para 2023 com uma possibilidade alta de estagflação na Europa. Cabral? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a Europa acorda quando acabar o verão? Eles vão entender que o bicho pegou, ou eles já estão fazendo economia para consumir menos no verão? Eu acho que as famílias já estão sentindo efetivamente que a coisa não está fácil. Por exemplo, o preço do combustível aqui para circular já está muito alto, teve um aumento de em torno de 17%, preço do de 100%, algo absurdo. Eu te falo daqui do meu orçamento familiar, os gastos há 6 meses para cá em torno de 15%, então já estão sentindo efetivamente.
É óbvio que o verão europeu todo mundo gasta muito, né? Mas a Europa tem uma propensão à poupança elevada. O agente econômico europeu ele tem uma propensão à poupança bastante elevada, dado o seu histórico, né, de guerras e de... Então, eu acho que a população já está bastante alerta que a situação vai ser bastante difícil no inverno. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar verão. Chinês vai fazer falta? Turista Como chinês assim, no verãozão Cabral? daí? Turista chinês sem verão no hemisfério norte. O quanto isso atrapalha a economia, tem ideia? Porque os caras invadem o verão da Europa. Não faço ideia, não faço ideia, Cabral, não tenho esses dados. Mas eu acho que faz falta, né? Mas não faço ideia. Eles zeraram lá, não tem mais Covid lá, você ficou sabendo disso? Ninguém mais foi pro boteco, aí zeraram o Covid em Xangai e Pequim. Né? Não, zeraram o Covid lá, fantástico isso, adorei. Não faço ideia, Cabral, mas eu acho que faz falta sim, faz falta. Mas o próprio, o europeu está com tanta vontade de sair de casa, que a gente está vendo agora, que o turismo está sendo, os serviços, né, aqui estão sendo impulsionados pela própria demanda interna. Mas a gente está aqui já vendo bastante estrangeiro, já aqui para o verão. Tá. Fechou. Se não tiver mais, eu tenho outras. Faça outra. Alguém ia falar? Não, eu ia fazer uma pergunta. Então vai. Que eu quero vir para É o seguinte, Simone, eu sou muito pessimista. Você queria falar, Brosco? Não, vai lá, Gani, vai lá. Depois eu sou muito pessimista em relação ao futuro da Europa. Porque a população envelhece, a mão de obra é escassa, ela é cara, o Estado é inchado, a concorrência com a Ásia é pesada e ainda tem todo esse conflito com a Rússia e a Ucrânia. E nós temos, né, descendência europeia, todos nós gostamos da Europa, a gente não quer esse triste fim para a Europa. Que palavras aqui você pode trazer de otimismo, de que a Europa vai ter uma recuperação econômica de médio e longo prazo e voltará a ser o que era no passado? Eu acho que a Europa é um grande conglomerado de países que tem muito capital. E isso é fundamental, entendeu? E esse capital aí que está espalhado no mundo não vai acabar, não vai deixar ela morrer com sede na beira do lago, né? Então, o dinheiro, talvez a atividade econômica raiz do chão de fábrica não esteja aqui, mas o dinheiro está entrando e vai continuar entrando, porque o capital é europeu que está espalhado aí pelo mundo, né? Então, eu não vejo que ela vai morrer ali seca, com sede, na beira do lago, não, tá? O capital europeu está muito disseminado aí no mundo, e é esse o grande ponto de a economia europeia não ir bem, porque daí isso impacta globalmente, né? Mas eu não vejo uma perspectiva, eu vejo morosidade, talvez. Mas ela já está no nível de crescimento e desenvolvimento bastante moroso. O fluxo de imigrantes aqui, de capital humano qualificado, ele é bastante aberto, ele não é fechado, tá? Não é um lugar onde você não aceita capital humano qualificado para se trabalhar aqui, e até não qualificado. Luxemburgo é uma grande torre de Babel. Você tem gente, são 170 nacionalidades que convivem aqui. Você, nas ruas, você ouve 5, 6 idiomas diferentes. Eu acho que essa é a grande realidade da Europa no futuro, tá? Não vejo um cenário pessimista, talvez moroso, mas não pessimista, porque eles têm capital entranhado e ramificado pelo mundo todo. Cabral, vai lá você, que eu vou fazer uma pergunta depois, voltando aqui para o campo nacional. Eu vou falar de Brasil também. Vai? Então vai lá, Cabral, você tem prioridade. O que gringo tá achando dessa zona na Petro? Nada? Normal? Zoneado?
na verdade, enquanto o dividendo está caindo, enquanto a ação não está despencando, eles estão se lixando para o que está acontecendo com a presidência. Enquanto o lucro está lá bombando e as perspectivas são positivas, Cabral, estou sendo muito sincera, dane-se quem é o presidente. Porque os fundamentos da Petrobras ainda são bastante sólidos, né? Então, a política de precificação não mudou e dificilmente vai mudar. Então, eles estão ainda bastante otimistas com Petrobras, é óbvio. Concorrência zero. Eles não têm receio de segurar o preço da canetada, não? Tem, mas esse é o risco. Tá aí o risco de você investir numa Petrobras, né? Mas não tem muito receio, não estão com muito medo, não. Inclusive, a minha questão a minha pergunta ia nesse sentido também, né? Porque hoje, de fato, o novo presidente da Petrobras tomou posse, né? E escondido, ninguém viu a posse dele. Primeira posse escondida do presidente da Petro, o cara foi lá assim, ó. Pois é. Sou presidente da Petro. Tem alguém olhando? Não. Então eu assumi. Tem alguém aí? Não. Então eu sou. Porra, é surreal isso, mano. E o presidente Bolsonaro, ele inclusive afirmou que aí a Petrobras agora terá aí, sobre essa nova gestão, uma nova dinâmica sobre combustíveis, né? Com o Paes de Andrade. Mas fica um pouco nebuloso o que o presidente está querendo dizer, né, Simone, com uma nova dinâmica. Não, eu também. É muito difícil você falar conseguir entender qual vai ser essa nova dinâmica. Pelo que se acompanhou lá na votação lá do Caio, tudo era muito esperado. Foram 7-3, não é isso? Não lembro mais agora, mas totalmente previsível dentro dos votos que apoiam ele. A maioria apoia, né, o novo presidente, e eu não sei o que seria essa nova dinâmica. Vamos esperar os próximos capítulos da novela Bolsonaro e Petrobras. Certo. Simone, em relação... Hoje a gente acompanhou agora há pouco as falas do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, inclusive era a nossa discussão aqui agora há pouco sobre a política de preço, né, sobre o resultado na bomba, quanto que vai cair, né, o Cabral estava fazendo uma conta, estava falando que não bate muito ali, a perspectiva ali do Ministério de Minas e Energia, que cai a gasolina de 7,39 para 5,84. Eu queria entender o seguinte, na sua visão, hoje também ele falou sobre a política, uma sugestão, né, que ele foi perguntado ali por jornalistas, e em relação ao fundo de estabilização, em que era uma sugestão, inclusive, do Alexandre Cabral aqui, o fundo de estabilização para preço de combustível. Ele falou que entende a ideia, mas a ideia tem riscos e prefere não ir por esse caminho, acho que por uma questão eleitoral ali, iria barrar na questão eleitoral. Na sua opinião, qual seria a saída do governo para essa questão que precisa baixar ali no bolso do brasileiro, mas também tem essa questão da Petrobras, acionistas? Qual seria a solução? Eu sou bastante a favor do fundo, efetivamente, mas é algo que vai demandar muita articulação política. Eu sou muito cética em relação ao ICMS, vai ser uma solução tapa-buraco da pior qualidade, porque alguém vai ter que pagar esse preço, e em 2023 quem vai pagar somos nós, né? E pode ser bom agora para o período pré-eleitoral, mas esta solução não é viável no curto prazo, eu não estou falando nem no médio prazo. 2023 já está aí e a gente vai ter que pagar isso. Eu acho que o fundo era algo bastante sustentável, mas demanda boa vontade política, articulação política, né? Coisa que a gente também não vai conseguir até 2023. E tem a questão eleitoral, né? Em ano eleitoral não pode fazer esse tipo de benefício, esse tipo de fundo também. É por isso já tinha que estar estruturado. Mas mais do que isso, precisa de vontade política, é coisa que a gente não está vendo que tem para a Constituição, para se propor o fundo de estabilização. Tanto o Guedes, né, quanto o Saxida também falaram aí em discursos hoje
que o Brasil está dando exemplo aí para outros países, né, que está à frente até mesmo dos Estados Unidos aí na política monetária e no ajuste fiscal. Você concorda, Simone? Posso explicar o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a gente está à frente, que nós temos maior taxa de juros, está todo mundo com uma taxa de juros menor do que a nossa. É isso, entendeu? É isso que ele está falando. Que a gente está com 13, juros altos, que bonito, enquanto os Estados Unidos aí nem chegou a 2. Não. Gente, não tenho nem que comentar esse comentário. Ajuste fiscal nosso é pífio, né? Muito pelo contrário, a PEC está aí para a gente também colocar no bolso que teremos que pagar isso, né? Não sei que exemplo que a gente está dando para os outros países, mas ok, ficamos aí no aguardo. Ô Simone, sem sombra de dúvidas, os juros é muito elevado no Brasil, é um problema histórico, mas também nos Estados Unidos e na Europa não é exageradamente baixo e não ficou baixo por muito tempo. Em grande parte, essa inflação que a gente vive hoje global é por uma política monetária, ao meu ver, ultra expansionista e, de certa forma, irresponsável. Concordo em gênero, número e grau. Foi o que eu disse, não lembro para qual entrevista, uma entrevista que eu dei recentemente. Eu acho que o Banco Central Europeu esperava um milagre do além de que a inflação não iria... Demorou muito para reagir. Da mesma forma que os Estados Unidos também demorou para reagir, da mesma forma como o Brasil demorou para reagir, sabendo de todo o nosso histórico, e a gente estava no piso histórico no ano passado. Não tinha milagre. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que os bancos centrais esperam. Milagre divino, mas isso é um problema de todos os bancos centrais. É Brasil, é Chile, foi a mesma coisa, é Europa, é Estados Unidos. Eu não sei o que eles... Eu acho que eles esperam e acreditam efetivamente que vai ter algum tipo de milagre. E que o preço não vai mais subir, que a demanda vai parar, vai congelar, ceteris paribus. Não sei o que eles acham. Mas que eles estão fora da realidade do dia a dia prático, eles estão. Perfeito, é como se eles tivessem rasgado tudo ali, a teoria econômica. Vamos fazer um experimento aqui que vai dar certo. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que isso não vai gerar inflação, né? Não gerou em 2020, mas depois tá aí, 21, 22. Exatamente, né? E a gente sabia que ia dar nisso. Quem não sabia que ia ter pressão inflacionária por conta de desequilíbrio de cadeias produtivas globais? Quem não precisa nem ser economista, né? Pelo amor de Deus, é óbvio, né? Então, eu não sei o que realmente que os bancos centrais acham que talvez é fé, né? De que um milagre, acho que eles ficam realmente esperando que é um milagre que aconteça. Eles têm fé, entendeu? Coisa que nós aqui que estamos pagando as contas todo dia, os boletos estão chegando, a gente sabe que fé não resolve, né? Que a fé... serve para ir na igreja, né? Para a gente rezar por um bom emprego, para não ser demitido, né? Para ter uma promoção, porque os preços vão aumentar. Mas eu acho que a Lagarde tem um problema tão grande, maluco. Se a guerra piorar, a economia afunda, ele sobe os juros, a Europa quebra, pô. Não quebra, doce ilusão. Pô, mas quebra quem? Grécia vai virar água, aí começa toda aquela confusão da crise da Grécia. Itália vira água, aí começa toda aquela confusão de Itália. Não sim, quebra de falir a Europa, mas quebra países e ferra tudo. Sim, isso sim, mas a Europa não, Cabral. Eles vão lá, dão uma ajudinha. Europa não, mas é uma ajudinha que vai custar novo dinheiro para dentro, nova inflação e tudo. Eu vou te contar uma coisa. Por isso que eu digo que é uma situação complexa. Imagina, se Europa sob juros, como é que vai ficar cupom de 10 anos alemão e italiano? Da Itália passa de 5. Exatamente, mas vou te contar um negócio. Eles têm dinheiro. A gente que está acostumado a não ter dinheiro, Cabral, eles têm dinheiro para ajudar um ou outro ali, para fazer, e eles têm vontade política para fazer política econômica. Mas será que eles estão a fim de ajudar o outro ou o negócio está tão feio que é o famoso cada um abraça o seu problema e que se dane o vizinho? Não. Não sei se a Alemanha e a França ajudaria a Itália com orgulho, não. Não sei se é orgulho ou não, mas que eles têm que ajudar porque está tudo dentro do mesmo pacote, porque eles colocaram a galera dentro do pacote e agora eles têm que tomar conta do quintal, tá?
Eles vão ter que fazer. Se vão fazer isso feliz ou não, mas eles vão fazer. Pode ter E certeza. para piorar, que eles vão fazer. o país que está melhorzinho economicamente, que menos está dando dor de cabeça, a França, pô, o Congresso foi toda oposição eleito semana passada. Ah, beleza. Mas é toda oposição, mas no final, tudo se ajeita. Tudo se alinhava. Você sabe como é política, né, Cabral? Ô Simone, quais os países que você enxerga com maior risco fiscal? Itália? Teria outro aí que está Portugal. Portugal, né? Olha, complicada? Como é que você... Os países com maior risco fiscal são os países do leste europeu, né? Romênia, Bulgária, esses efetivamente são os maiores riscos. Itália em algum termo, Grécia já tem mais, bastante crítico, mas os países do leste europeu, os recém-chegados, esses sim são os mais críticos e que vão realmente demandar atenção. Perfeito. Mais uma pergunta para Simone? E aí, Cabral? Posso fazer mais uma? Pode. Pra encerrar. Pode, manda Parece aí. que tá no Senado você, né? Quando ela vai no 710 também rola essa batida também. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Europa, investidores europeus estão vendo para nossa eleição? Mudou algo? Continuam indiferentes Não. que nem estavam há um tempo atrás? Totalmente indiferentes. É a mesma coisa. Se é Bolsonaro, se é Lula, eles acham que a economia brasileira vai continuar tudo do mesmo jeito. Não tem aversão a Lula, não tem aversão a Bolsonaro. Eles têm uma certa aversão ao Bolsonaro por questão ambiental, tá? Pelas declarações dele no que diz respeito à questão ambiental. Mas no que diz respeito à política econômica, não tem aversão, tá? E efetivamente eles não conhecem nenhum outro candidato, eles sabem só que tem Bolsonaro e Lula, não sabem que existe terceira via, que existem outros candidatos. Mas tem outros candidatos? Não tem outros candidatos, mas eles não fazem essa ideia de que... É que nem Estados Unidos, né? Exatamente. Até porque se a gente somar o voto dos outros candidatos, acho que não dá 1%, né? Não dá BMC, Pois é, quantidade tá de funcionários feio. do BMC. Nossa, tá feio o negócio. Cadê a terceira via? Pois é, a terceira via nasceu morta. Exatamente, tá lá sendo enterrada. Tá certo. Então falou. Então é isso aí. Queria agradecer então a participação da Simone Pacianotto, economista-chefe aí da Reag Investimentos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Boa janta, muito né? bom. Tá indo jantar agora, né? Mais tarde, né? Opa, jantar aqui, 8 da noite já, fala sério. Mas tá claríssimo, nós temos sol aqui até as 9 da noite, tá uma delícia. Que beleza. Muito bom. Verão Obrigado. chegando. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.